Então, boa noite a todos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023, já estamos aqui perto do final do ano e vamos dar início à live Mediação em Pauta, mediação na recuperação de empresas no âmbito judicial e extrajudicial. E hoje temos um convidado muito especial, que é o Rodrigo Dorio, e a Soraya vai apresentá-lo. E antes disso, eu gostaria só de informar que nós estamos gravando e que depois esse vídeo será disponibilizado publicamente no YouTube e no site da Alpes. Então, Soraya, deixo com você. Ok. Então, hoje nós recebemos o Rodrigo Dório aqui, que é um, um advogado psicanalista, né, que é administrador judicial, que é mediador, que atua em recuperação judicial, né, que com todas as suas habilidades aqui, vem hoje nos brindar com a sua presença e compartilhar suas experiências, usando todos esses chapéus aí que ele usa com muita propriedade, né, e com o seu olhar tão multidisciplinar. E é sempre uma alegria escutar Rodrigo, porque ele traz sempre muita leveza, né, quando ele compartilha aqui as suas experiências. Rodrigo, seja muito, muito bem-vindo. A sala é sua. Obrigado, Soraya. Bom, um prazer estar aqui, convite aceito no primeiro minuto, né, feito pela Soraya, pela minha amiga, te agradeço o convite. É muito bom estar entre quem tem amigo no Morre Pagão, então, estou entre amigos, eu estou com a Soraya, com a Ana, são queridas amigas mediadoras. O Douglas já vários painéis, né, no primeiro, a gente sempre participa ouvindo, né, e hoje eu estou aqui nessa função de estar compartilhando um pouquinho, e ele sempre pede para eu não dizer isso, mas eu não vou dizer, que é o meu guru, que é o Adolfo, né, professor de todos nós, e inicio até um pouco a conversa hoje, descontraída, falando do Adolfo, porque eu sou advogado, a minha principal atuação é como advogado e administrador judicial, e a psicanálise ela é uma formação que eu fiz depois do direito, e sempre tentei, ainda hoje, a minha linha de pesquisa acadêmica é uma interlocução do direito da psicanálise. Sempre foi. E o direito da psicanálise ela já tem um percurso muito bom no viés da mediação. E por mais que a atividade de advogado e de administrador judicial não permitissem atuar como mediador, eu sempre tive interesse no estudo, na formação. Foi quando eu conheci o Adolfo, né? Foi apresentado por pessoas comuns. Então, o Adolfo foi meu primeiro professor de mediação. E uma angústia que eu tinha, eu falo, pô, Adolfo, a mediação é muito bacana, mas como é que a gente faz isso num processo coletivo? Né? É muito difícil, né? Assim, veja, a minha resistência de pensar, eu queria pensar a psicanálise na mediação, mas eu falei, em que campos que a gente pode pensar a mediação? Porque, poxa, na recuperação judicial, na falência, não existe, né? Aquele medo desconhecido. Né? Eu falei, poxa, direito de família eu não atuo, qual outras áreas? Ele falou, mas aí uma bela orientação do Adolfo é a questão que a mediação, ela cabe em qualquer lugar desde que tenha um conflito. Eu falei, pô, mas então cabe no próprio sujeito, porque o sujeito para Freud, né, é um sujeito em conflito. Ele falou, pô, tá aí. E eu fiquei com aquela coisa encasquetada, né? Então eu falei, tá bom, vou estudar um pouco então a teoria, a prática. Rodrigo, isso a gente chama de automediação. Automediação, perfeito, perfeito. E você faz ao longo de vários momentos e lugares da vida, seja sozinho, seja em terapia, seja, né, você trabalha. E nesse percurso, nesse início de percurso, então, de eu a conhecer da matéria, da prática, teve um caso, que é um caso emblemático, eu acho, para a área de mediação em insolvência, vamos chamar assim de uma forma geral, né, em direito concursal, melhor, né, na técnica, que foi o caso Saraiva. Que o caso Saraiva é um caso de uma recuperação, infelizmente teve, né, a falência que agora até o pedido de autofalência, mas assim, tirando isso, um efeito da pandemia, antes da pandemia, era um grupo
em crise circunstancial, que entra com pedido de recuperação judicial, e o processo de recuperação judicial, que é um processo de negociação. A ideia, a finalidade, o dever de negociar, ele atravessa todo o processo de recuperação judicial. Ele encontrou vários impasses. O processo de recuperação judicial estava em um impasse e o fim seria fatalmente a convolução e falência da Saraiva lá atrás, 18. Até que o administrador judicial, com uma visão diferenciada da questão, falou: a nossa salvação é a mediação. Uma mediação no processo de recuperação judicial? Ele é até um conhecido meu. Se vocês perguntarem para ele isso hoje, ele vai falar: o Rodrigo falou que eu era louco naquela época. E eu já estava com o Adolfo e já estudava. Porque é difícil, né, pensar aquilo que ainda não tem forma. Não tinha uma forma. E o administrador judicial encontrou várias resistências. Uma grande, que todos nós sabemos, é a questão financeira. Né? Olha, é mais um custo, né? Mais uma, assim, traduzindo, né? Mais uma boca. Quem alimenta essa boca? Boca do mediador. Né? Na verdade, está alimentando uma escuta, se a gente fosse fazer mais simbolicamente. Né? Aí o AJ falou: não, eu, Ronaldo Vasconcelos, um grande administrador judicial, falou: eu banco, porque eu vejo que é o impasse que se tem. Muito provavelmente já tem caso nos Estados Unidos, ele faz um estudo mais holístico, contrata bons mediadores e o caso é um sucesso. O caso é realmente um sucesso, tanto que e aí esse caminhar que eu tive com o Adolfo, ele tem não um fim, mas tem uma materialização num pós-doutorado entre direito e psicanálise, que eu analiso 2 casos. Um deles é o caso Saraiva, que mostra a virada de chave. E a virada de chave por um ponto muito importante que talvez seja uma contribuição, não que eu venha trazer, né, não que eu tenha descoberto a roda, né, mas talvez um destaque, que é um lugar de escuta. Um lugar de escuta que não tem num processo jurisdicional, não só judicial, porque tem arbitragem também, né, mas não existe um lugar de escuta como a mediação em outros processos, ou em qualquer processo. Porque o que se escuta, o espaço de escuta que existe, é a escuta da lei. Da violação ou não da lei, da violação ou não da norma. A aplicação ou não dos dispositivos da lei material, caso concreto, da norma abstrata para a norma concreta. Essa é a função do juiz. O juiz não tem que ter uma capacidade de escuta de sofrimentos, por exemplo, por mais que um juiz que o tenha, é um juiz mais humanizado e é melhor para o caso. Mas por mais que esse juiz, no final do dia, tenha que aplicar a lei, ele não vai aplicar a moral que ele entende. Ainda que a moral possa influenciar na decisão, ele é um agente da lei. Então, a escuta de um magistrado togado é o da aplicação da lei. Isso acontece tanto num processo comum, no processo individual, como no processo coletivo, como da recuperação judicial. A diferença é que houve ou não houve negociação, a negociação aprovou ou não o plano de recuperação, homologa e concede a recuperação, ou convola em falência. Mas o espaço de escuta ainda é o da aplicação da lei. E que mágica que existe por trás da mediação? A mudança do referencial de escuta. Não se escuta o cumprimento ou não cumprimento da lei. Se escuta, ou são escutadas diversas questões, diversas situações, diversos fatores, como as narrativas de sofrimento das partes. E aqui, desse trabalho que eu inicio, essa pesquisa de estudar os mecanismos, de entender o que era a mediação, e aí sim de beber da fonte da psicanálise, foi o da escuta dessas narrativas de sofrimento. E aí, do que eu bebo da psicanálise nesse ponto? O efeito transformativo que a escuta de sofrimento tem para o agente em sofrimento.
No artigo científico não coube esse exemplo, mas depois eu resumi o artigo científico num artigo do Migalhas, saiu até na nossa coluna do ICFML, né, Sô? Que teve todo o apoio das minhas amigas, né, e amigos, que eu resumo, e aí eu falo um pouquinho do caso do Primo Levi. Eu tentei colocar no artigo científico, mas cientificamente foi tirado, mas está lá no do Migalhas. E o Primo Levi, ele é curioso porque ele é talvez um dos melhores exemplos que existe sobre o efeito transformativo da escuta das narrativas de sofrimento. Primo Levi tem um livro, né? Isto é um Homem, é um principal. Eu tinha até ele aqui que eu estava revendo esses dias. Mas Primo Levi é um italiano judeu na Segunda Guerra que vai para Auschwitz, aí vive todas as tormentas de Auschwitz, ele sobrevive e ele passa a ter sintomas de sofrimento ligados a um medo de não ser escutado. O que acontecia com o Primo Levi? O Primo Levi tinha um sonho. Ele sonhava repetidamente que ele estava numa mesa com a sua família e naquele momento ele topava contar o que tinha acontecido com ele no campo de concentração. Ele topa contar esperando que aquelas pessoas que eram próximas a ele o ouvissem e reconhecessem o sofrimento dele. Porque a dor do sofrimento ela é individual, mas ela é reparada no coletivo. Quando o outro escuta e reconhece a minha dor, é quase como se sofrermos juntos, a dor como carga fica diluída. Diluída em dois, dividida em dois. Só que Primo Levi tinha um pesadelo de que ele chegava a falar, olha, vou contar o que aconteceu comigo. E nesse momento, é quase como se hoje as pessoas pegassem um celular e falassem, não fala, né? Não desse um espaço de escuta da narrativa daquele sofrimento. Então, Primo Levi não contava, mas ele escrevia. E o ato de escrever aliviava um pouco a dor, mas não resolvia aquele sofrer que o levou ao suicídio. No final de sua... E curiosamente, a família nunca o deixava muito tempo só por saber dessas... A família era muito presente, mas no sonho dele, o trauma era tão grande que ele tinha medo de não ser escutado. E esse exemplo é interessante para demonstrar a importância que espaços de escuta de sofrimento pode ter diante de um conflito. Seja ele intrapsíquico, que são todos, né, na verdade, o conflito que nós atuamos, ele tem um pedaço de um conflito intrapsíquico. Mas a escuta dessas narrativas são transformadoras. Elas amenizam, elas transformam essa carga de sofrimento, podendo retirá-las até. Imaginem num processo de negociação que é o da recuperação judicial, onde você vai sentar-se à mesa para criar um novo laço, ou se reenlaçar alguém que rompeu aquele laço. Que é a empresa devedora que não pagou, que é a empresa devedora que não pagou os salários que você sustentava a sua família. Imagina a carga de sofrimento que está envolvida num processo que tem uma função social. O processo de recuperação, ele é matéria de ordem pública, ele é matéria de processo, não processo civil, mas de uma questão de ordem constitucional, porque tem uma função social. Pensando nessa concentração de conflitos, concentração de sofrimentos, a mediação ela cai como uma luva. Ela cai como uma luva porque ela abre um espaço de escuta dessas narrativas. Talvez seja o único espaço possível, previsto ou procedimental onde cabe essa escuta. Diferente do juiz ou de um árbitro que vai ter tem uma escuta, mas é uma outra escuta. E ela pode não ter esse efeito transformativo que a psicanálise nos brinda em estruturá-lo, decorrente de vários exemplos, de vários anos de pesquisa, que pode ser retratado, por exemplo, nesse caso de Primo Levi. Então, a pesquisa feita ele é de um caso onde não há
É um caso famoso, o caso Chain, do grupo Chain, não do banco, mas do grupo, que não era a instituição financeira, o grupo Chain, versus grupo Saraiva, né? Num caso onde não houve mediação, e é tão curioso que a narrativa de sofrimento é tamanha que o voto dado no caso Chain é considerado como abusivo, como um abuso de direito. O exercício daquele credor ao votar, tamanha era a carga, feriu a estrutura da própria norma e foi considerado como abusiva, foi retirado do quórum de aprovação do plano. Ao passo que, no caso, Saraiva ia ser um primeiro, e, poxa, palmas a quem acredita, então, a Adolfo, a Ronaldo, sem nenhuma questão de dar o destaque, porque é importante, porque pensaram dessa possibilidade. E logo após, curiosamente, nós fomos acionados. Né? Adolfo e eu já participamos de algumas mediações em recuperação judicial. A primeira ainda deu medo, né? Uma coisa é estudar, escrever, né? Uma coisa é ser engenheiro de obra pronta, né? E curioso, o Adolfo começa até com a Natália, em outro caso, bem próximo ao nosso, né, Adolfo? Aí nós somos nomeados, num caso, seguidos, então chegou um momento que o Adolfo se tornou, ou teve, não sei na carga de trabalho, mas teve um belo pedaço já representado por processos de recuperação judicial, processos importantes e que, curiosamente, demandam muito, porque talvez a diferença da conciliação tradicional, porque ela é multipartes, né? Ela, na verdade, ela pode ser vista como diversos feixes de conflitos. Então você tem os trabalhadores, você tem os credores pequenininhos, os pequenos fornecedores, você tem as grandes instituições financeiras, com bancas estruturadas, atacando que não deve ser concedida a recuperação. Você tem os fornecedores medianos e grandes. Você tem o fisco, que diz que não participa pero não útil. Então, se você aí entrando na técnica da lei, a gente sabe que participa, ou tem uma participação, por que não se sujeite o crédito fiscal, não se sujeita à recuperação judicial, está na lei. Mas que ele não participa é diferente. Ele participa assim, ele tem que olhar, porque senão se esvazia tudo, ele não recebe. Então, eu fui recentemente num curso de insolvência na Colômbia e sou fascinado pelo Museu da História Natural. Né? Eu não fui sozinho, estava caro, lá, Estados Unidos, toda aquela questão. E fiz uma vídeo com a minha filha para mostrar. Eu falei, olha, filha, você veio aqui pequenininha, você não lembra, etc. e tal. E no momento que eu parei lá, eu vi a sequência de uma cadeia alimentar. E o processo de insolvência, talvez ele seja a ruptura da cadeia alimentar. Porque ali o mais forte chega antes e come, e devora, e satisfaz. O processo de recuperação judicial é quase como se você congelasse essa lógica da cadeia alimentar. E digo de seres famintos, de verdade, até pensando na classe trabalhadora, mas essa ironia foi para outros agentes econômicos, né? Não falando da classe trabalhadora. Mas é como se você criasse a força, uma nova ordem social para uma cadeia alimentar ali em crise. Olha quanto conflito, olha quanto problema se tem. E olha como a primeira opção de resolução sempre é a lógica da lei. Aplica a lei. Sentencia como se resolvesse, né, a resolução do conflito pela aplicação da lei, como se resolvesse o conflito social que está por trás daquele conflito jurídico. Então, assim, para começar essa fala e a gente entrar numa participação, num diálogo mais interativo, havia, então, antes talvez um espaço em branco da aplicação da mediação nos processos de insolvência. Porque era aquela coisa, poxa, mas é impossível ir para Marte.
Tem filme, é legal, mas não dá para ir para Marte ainda. Ninguém foi. Existem casos de direito alienígena, né? Se você for pensar, nos Estados Unidos você tem muita, e até esse curso foi muito bom para ver que realmente é mais um processo de negociação do que jurídico. O jurídico ele é mais acessório nesses processos. Mas aí ele tem esse primeiro caso, e hoje a gente tem, talvez, construindo o avião em voo, mas nós temos um campo se estruturando numa velocidade grande de volume de casos onde a mediação ela é imprescindível. E vem a lei, né? Talvez aqui, só para fechar essa primeira parte da fala, a lei vem para dizer, né? O celular é preto. A gente sabe que ele é, sabe que existe a mediação já estava sendo aplicada, tinha as recomendações, né? Aí algumas salvas de palmas para alguns magistrados, como o Dr. Paulo Furtado, que criou uma das recomendações aqui do TJ de São Paulo para ter as mediações nos casos de direito empresarial, mas depois vem a lei, e a lei vem como materializar, fala, olha, cabe mediação para tudo num processo de recuperação judicial. Só não pode haver transação entre as partes de classificação do crédito. É a classificação do crédito. Então, olha, eu vou pegar um crédito quirografário e num acordo vou classificá-lo como trabalhista, a lei impede. Mas há a possibilidade da mediação desse mesmo crédito quirografário do valor. Ele pode ser objeto de mediação. Há a possibilidade de uma mediação de créditos não sujeitos, de créditos fiscais, de questões ligadas às agências reguladoras. Ou seja, finalizando de verdade agora essa primeira parte da fala, reproduz a fala do Adolfo, mas a mediação cabe em todo lugar que houver uma questão de insolvência. Muito bom, Rodrigo. Eu adorei quando você falou da cadeia alimentar. Foi a melhor analogia que eu já vi até hoje para esse processo de recuperação de empresas e como, de fato, se reorganiza todo o sistema a partir de uma imposição legal para que possa ter um fôlego nesse novo equilíbrio, né? Porque são muitos sistemas que interagem. Sim. Na hora em que isso está desorganizado, acontece isso que você falou, né? Do tubarão comer o peixinho, mas na hora em que isso ganha uma organização diferente, aí você tem a possibilidade de encontrar uma potência e um lugar de solução. E eu gostei muito também quando você fala desse espaço de fala e do sofrimento. E o que eu também às vezes percebo é que a fala do sofrimento é o que também leva para se poder falar de outras coisas além do sofrimento. O sofrimento é onde começa, né? Mas aí tem um espaço de criatividade na mediação para que se possa falar também da solução que com certeza acaba aparecendo depois que você fala do sofrimento. Sim, é bem isso, porque o sofrimento ocupa um espaço. É igual o ressentimento, eles têm bases próximas, né? A gente estuda de forma isolada, mas na estrutura psíquica é muito interligado, né? Então ocupa um espaço. E a grande questão é que o sofrimento ele é tão pesado que ele causa um impacto, ele ofusca a realidade. E todos aqui somos mediadores, sabemos que o princípio de realidade é uma ferramenta muito importante, aprendi com o professor Adolfo, é uma ferramenta muito importante para o nosso manejo. A gente não vai chegar, nunca vai falar assim, olha, vai falir, é melhor você aceitar, né? Mas a gente fala, olha, você sabe das consequências, a gente trabalha, e essa fala, esse manejo, ele é muito parecido com o manejo de um psicanalista. O psicanalista não vai dizer, olha, seu sintoma é por causa disso. Ele marca o discurso. Você fala, você falou que é um amigo seu que tem esse problema com relacionamento. E como é esse teu amigo? Né? Você não fala, você que é você. Mas você marca o discurso para a pessoa ir se libertando. Uhum. O princípio de realidade, a prova de realidade, na verdade,
princípio de realidade é na psicanálise, mas a prova de realidade é na doutrina da mediação. Mas veja como eles são até parecidos, né? No momento que você tem muita carga emocional, carga de ressentimento ou de sofrimento, essa realidade fica ofuscada. É quase como se você precisasse reconhecer o sofrimento de um trabalhador. Olha, ele falou, olha, eu não recebo há 6 meses. E agora eu passei a entender que eu posso ficar 1 ano sem receber. Eu não sei o que fazer. Então, só de ele verbalizar isso, e a outra parte, entender aquele sofrimento, pode amenizar o sofrimento dele. Ao passo que ele vai falar, tudo bem, então eu não recebo há 6, posso ficar 1 ano sem receber, mas existe então uma possibilidade de eu receber depois desse 1 ano? Quanto? Aqui que tá, aqui é a tua fala, você fala, olha, né, há essa superação, né, há um trabalho de quase de um alívio, né, você sofre, você reconhece que o outro sofreu, há o efeito transformativo para você poder trabalhar com a realidade. Porque ali no final do dia, se a empresa é séria, se o trabalho é sério, a manutenção daquela empresa em recuperação judicial é bom para todos. Hoje o índice de recuperação de crédito numa falência, no Observatório de Insolvência, que é coordenado pelo NEP da PUC e pela BJ, é de 6%. Então, assim, você não supera nem o pagamento dos trabalhistas, você não chega nos garantidos. Isso e falência, né, no artigo 83 e 84. Você não chega, você não paga nem pelos trabalhistas, ou quando muito estes, você não paga os com garantia real, você não paga o fisco. E para você chegar nos quirografários, que é a grande massa, você tem que pagar todo o fisco. Não se atinge esse pagamento. Aqui está um grande problema, até mais pesante e aí ligado à técnica jurídica, técnica de eficiência desse processo. A falência precisava ser muito melhor, para você poder fazer uma melhor negociação no processo de recuperação judicial. Mas enquanto isso não ocorre, a gente precisa ter esse princípio, essa prova de realidade para poder trabalhar, mas ela só aparece se não for tão ofuscada por essas questões de narrativas de sofrimento. Sim, muito bacana essa sua visão. E tem também algo que me parece que nessa linha das emoções e dos sentimentos, é o reconhecimento de causar um prejuízo a outra pessoa. A externalização desse reconhecimento, acompanhada às vezes, né, de um sinto muito, também ameniza essa dor que você está relatando. Com certeza, com certeza. A estar naquele espaço para ter o direito de dizer, porque muitos de nós já participamos de vários tipos de audiências, né? Quando há questões pouco ligadas ao caso, poucos ligadas à lei, a primeira coisa que o juiz vai fazer é cortar o espaço de fala. Falar, isso aqui não vem ao caso. E quem fala é o advogado e não é a parte. Veja, você tolhe e potencializa uma narrativa de sofrimento que não pôde sair. E é isso que você diz, é perfeito, porque no momento em que você fala, olha, eu nem imagino o quanto você está sofrendo. Eu te ouço, te entendo, eu reconheço, mas eu não estou passando. Eu sei que tua dor seja até maior do que eu consigo entender. Obviamente essas palavras não precisam necessariamente estar contidas, mas se houver algo parecido, há o efeito transformativo dessas narrativas. E tem uma dinâmica que acontece que muitas vezes quem é credor já qualifica o devedor como alguém mal intencionado, como alguém que de alguma forma pode ter agido de má fé ou de forma inidônea. E muitas vezes a pessoa acaba entrando nesse processo por uma série de questões em que ela se envolve e que nem sempre está ligada a essa má fé, né? E aí também poder ter uma conversa sobre esse tipo de situação, porque a sensação que eu tenho é que o credor sempre acha que o sofrimento dele é maior e o devedor sempre acha que o sofrimento dele é maior, né? Exatamente. Então, poder falar sobre isso coloca os dois num lugar mais humano. Sim. E a mediação entra aqui, né? Tem um tópico desse artigo escrito que eu tive a honra de escrever com o professor Christian Dunker, que é o titular de psicanálise da USP, que a gente fala
a superação do confronto de narrativas de sofrimento. O espaço de processo é um espaço onde mas doeu mais em mim. Não, mas doeu mais em mim. E é totalmente legítima essa fala. Né? Para o credor que ficou sem receber, o devedor fala assim, mas olha, foi a crise externa, foi a pandemia, foi um golpe. Dificilmente reconhece que foi problema de gestão quando a gente sabe que grande parte tem problema de gestão interno. Mas tudo bem, não, mas eu tô aqui, eu tô querendo te pagar, mas aquilo que eu consigo, não, mas é pouco. Então veja, você tem confrontos de narrativas de sofrimento. Não uma conclusão, mas uma hipótese saudável seria ter na mediação um campo para a suspensão dessas narrativas para uma oitiva daquilo que pode ser possível para além do sofrimento. Muito bom, Rodrigo. Bom, antes de mais nada, agradecer as referências a mim. Todas Obrigado. verdadeiras, né? Todas verdadeiras. Mas queria comentar, de repente você pode aclarar para a gente, né? Como bem colocou a Ana, o espaço que a mediação propõe é um espaço onde o diálogo horizontal, podemos dizer assim, pode promover essa perspectiva de sensibilidade recíproca, né? E acho que, de repente, como você bem pontuou, eu faria uma pergunta para você a respeito da cadeia alimentar, a gente saindo um pouco do foco do espaço da própria mediação, mas pensando no contexto mais amplo, né? Retomando a cadeia alimentar, você veria que a mediação é uma tentativa de sobrevivência da cadeia alimentar, de retomada, porque, como você falou, olha, a falência está, ou vai vir. Com certeza é o fim da cadeia alimentar. Uma ótima pergunta, meu caro. Olha, teve o caso da Samarco agora, né? O caso da Samarco é um caso interessantíssimo, Adolfo, de estudo até para nós mesmos, né? Que temos, então, Ana, Soraya, Douglas. Lá tem de tudo, né? Um ponto que lá foi muito interessante e acabou não sendo resolvido é a questão da Renova, que é um instituto que foi criado para o pagamento das indenizações, para a reconstrução, né, a revitalização do ambiente. E aqui talvez eu pense numa resposta que me vem agora à mente para a tua pergunta. A mediação talvez seja capaz de manter aquele meio ambiente dessa cadeia alimentar. Porque se não houver a recuperação judicial, vai vir o tubarão, como a Ana até colocou, e vai devorar tudo. Porque ele é o mais rápido, porque ele é o melhor, porque ele é o agente econômico que está à frente de todos, ele já controla mês a mês os números da empresa, porque ele só fornece dinheiro se você manda para ele DRE, balanço, balancete. Então ele tá sabendo que você está em crise, ele tem informação que ninguém tem, e é justo. E a hora que vai ter, ele já entra resto, satisfação, piora na conta, então ele está alimentado. O que vem a recuperação diz, tubarão, aguenta o stay period. Período de respiro para o tubarão debaixo d'água. Mais ou menos assim seria nessa metáfora. Só que a recuperação, ela tem a finalidade de manter aquele meio ambiente. E ela vai ser mantida se aqueles players toparem. E aqui que a mediação entra. Ela entra talvez como a principal ferramenta para possibilitar um acordo. O acordo pode não existir. No final do dia, a mediação é perfeita no meu Adolfo, a Ana, a Soraya e o Douglas. Poxa, um timaço aqui, né? Real Madrid não passaria da semifinal da Champions League jogando contra ele. Tenho certeza e não falo brincando, mas não, Real Madrid não passaria. Mas o credor fala, olha, não tem plano de recuperação para vocês. A crise de vocês não é circunstancial, ela é estrutural. Imagine o caso da Kodak. A Kodak entra em recuperação judicial e nomeia vocês quatro, o juiz nomeia vocês quatro, para salvar uma empresa que produz filmes de máquina antiga. Não há mais o business.
Então, a mediação ela é uma ferramenta. E a gente sabe que ela não é um fim em si mesma, na verdade, ela talvez tenha a melhor forma de dialogar com o conflito. Ou ela tem uma forma diferente da letra fria da lei. Ela tem uma forma de comunicar com o conflito diferente, porque a lei e a mediação do conflito se alimentam. Com certeza. Aí, o reflexo disso, acho que posso me lembrar, você fez referência às situações que nós vivenciamos, né? O reflexo disso é a possibilidade de nascer a criatividade, porque aí vem a perspectiva de como se poderia ser desenvolvido dentro do que é possível, não? É isso, é isso. Aí o Diego Falec um dia, a gente estava até falando de ti, né? A gente nos encontramos, estávamos falando de ti, e ele falou uma coisa que é curioso que a gente tem no setting analítico, né? O psicanalista acredita mais no paciente que o próprio paciente. Isso está naquele livro do Contar do Caligares, e olha, é uma lição perfeita aquilo, Adolfo. E o Diego me fala, olha, eu tive um caso complicado, etc e tal, mas eu nunca desacreditei da mediação naquele caso. Eu falei, Diego, tu é um psicanalista, né? Eu falei, cara, olha a tua escuta. E é verdade, porque do que passamos juntos, de um caso complicado, e que tínhamos toda uma possibilidade de não dar certo, conseguimos fazer uma mediação de uma classe inteira. A classe 4 daquele caso foi inteira. Houve uma composição, não é guardado o sigilo que precisa, mas veja como a questão da fé é importante, mas assim, acreditar que o melhor cenário para o acordo está sendo construído ainda que decorrente de sessões péssimas. Talvez ter uma sessão péssima seja importantíssimo. Você vê esgoto, você vê assim, nossa, eu sou... É natural ter o narcisismo, né? Mas eu sou um péssimo mediador, meu Deus, acabou, não sei o quê. E hora ou outra vem um resultado diferente. E às vezes o resultado diferente vem não na mediação, mas vai ter o acordo. Caso, duvido que no caso eu não pude participar em nada, nem consegui, e para todo mundo que eu pergunto, ninguém me disse nada. Mas no caso da Samarco, duvido que a mediação que teve antes não foi importante, duvido que ela não tenha sido importante para depois ter gerado aquele acordo que gerou. A gente sabe dos efeitos que ocasiona, que essa ferramenta ela ocasiona. Então a questão do ter como fim a manutenção desse espaço, acreditando que ainda a qualquer momento pode existir essa possibilidade de um gol, acho que é uma das diretrizes que um bom mediador tem que adotar. Rodrigo, como é que você vê a participação dos advogados aí nessa posição de dar voz ao cliente, né, da construção das estratégias, da identificação dos interesses individuais, e aí a gente sabe que tem os interesses coletivos e individuais, né, tendo que estar alinhados, considerando aí as classes, vestindo aí o seu chapéu de advogado. Olha, Soraya, a gente tem aquela cena clássica de que o bom advogado é o advogado combativo, né? E eu te digo que talvez ainda faça uma diferença para o cliente o advogado se mostrar nessa vestimenta. Né? Muitos clientes, dependendo do nível mais complexo de negócio, nível mais complexo de conflito, ele quer contratar um leão. Então, se você não se mostrar leão, você não é um bom advogado. Então, às vezes, uma fala mais amena de um advogado que já tem uma escuta, sabe da função boa, da efetividade de uma mediação, pode ainda não ser tão bem recebida. Mas eu já me deparo hoje com com um volume maior de advogados que têm uma consciência de mediação. Não necessariamente eles são mediadores,
não necessariamente eles têm, talvez, um tato diferenciado, mas eles já entendem que há uma efetividade na aplicação dessa ferramenta. Então, hoje, eu talvez me depare mais com advogados que compram a ideia da mediação do que outrora. Mas ainda existe, para níveis mais complexos de negócio, às vezes você precisa mostrar que você tem um leão de um lado e um leão de outro para chamar aí um mediador e todos ficarem calmos. Mas assim, esse início às vezes é, olha, como eu posso... Quase como as situações diplomáticas, né? Se você for ver os conflitos diplomáticos, né? Olha, está tendo um exercício bélico da Rússia, né, no mar da Finlândia. Para que vai fazer o exercício bélico? Está ali pronto para ter uma resposta, um exercício de força. Mas não ataca, ainda bem, né? Mas ele não ataca. Então, eu vejo que talvez essa postura ainda exista, ela pode, em números ou porcentagem, ela pode ser maioria, mas eu fico feliz que eu sinto que a mediação ela começa a fazer parte de algumas grades curriculares, né? Não sei se todas obrigatórias, mas eu vejo muitas faculdades com essa inserção. Então, você vai formando esse profissional do amanhã com uma ideia, ainda que ele não seja mediador, mas que ele compre a mediação, ou que ele vista essa camisa, mesmo não sendo mediador. Então, esse é o cenário que eu vejo hoje. E eu entendo importantíssimo que o advogado não precisa ter uma escuta como o mediador tem que ter, né, porque a gente tem uma escuta já técnica, mas que ele, pelo menos, valorize ou ele legitime a mediação como um campo de resolução dos conflitos. Essa é a minha expectativa. Hoje eu sei que ainda está distante, mas talvez já esteja em evolução. E você acredita que os administradores judiciais já conseguem perceber na mediação uma ferramenta adequada, né, necessária para a construção desse consenso, na elaboração do plano, enfim, nas estratégias de negociação mesmo? Olha, veja, a gente começa bem, né? A gente Saraiva foi bancado pelo AJ, né? O AJ inicia, ele aposta. Quem aposta primeiro na mediação foi o administrador judicial. O primeiro ponto e mais importante, isso foi lá atrás, e aí eu já estava em estudo com o Adolfo, foi de entender que o administrador judicial não pode ser mediador no caso. Eu atuo como mediador nos casos em que eu não sou administrador judicial. Se eu sou administrador judicial, eu não posso. Eu até posso falar, olha, que precisa, indica tal, por mais que eu tenha uma escuta de mediador. Mas aqui, talvez uma coisa muito importante que não permita o AJ ser mediador é o elemento chamado de princípio, né? Mas é o elemento da confidencialidade. O campo de escuta ele só é rico porque ele é confiável. Ele é confiável que não vai vazar, que não vai ter um conhecimento de quem pode impor a lei para o que for ali dito. É por isso que se verbaliza várias coisas, saem várias coisas. Para um administrador judicial, ele não poderia ter a mesma isenção. Eu, como administrador judicial, se eventualmente uma recuperanda fala, olha, eu vendi mesmo estoque, lá é tudo mentiroso, é fraudulento, eu tenho que reportar isso ao magistrado. Eu sou um longa-manos, eu sou o magistrado ali na fiscalização da empresa. Só por esse elemento a gente já entende, isso foi uma conclusão rápida que a gente chegou nessa época, eu cheguei com a Adolfo, e a gente até imaginou que poderia ser uma bola dividida por uma questão de reserva de mercado, mas eu já vejo grandes administradores não só entendendo, como muitas vezes, para alguns casos, indicando, esse caso precisa de mediação. Por exemplo, os créditos não sujeitos de garantias fiduciárias, né? Então, o imóvel em garantia fiduciária ou a cessão de recebíveis futuros hoje, normalmente as empresas em crise já cederam para alguma instituição financeira. Essa instituição financeira, mesmo a empresa em recuperação, essa instituição financeira pode ir lá e se satisfazer das maquininhas de cartão, por exemplo. Master, Visa. Então é um tubarão diferente. Esse tubarão pode chegar e comer o que ele quiser. Mesmo os outros tubarões estando parados. Isso ocorre.
um direito americano, todos são sujeitos. Aqui não, aqui existem os créditos não sujeitos, os créditos fiduciários são não sujeitos. Mas o bom administrador judicial, ele vai entender que se esgotar aquele ativo, a empresa para, todo mundo morre. Você perde aquele ambiente, aquele meio ambiente. Então, muitos bons administradores estão dizendo, olha, nesse caso aqui, talvez a melhor saída seja a mediação. Então, a gente já vê aqui a ideia de um trabalho colaborativo de players, de diferentes operadores do direito. Nós temos o juiz, temos os advogados, temos as partes, temos os mediadores e os administradores judiciais. Pensando que o fim é a preservação da empresa saudável ou recuperável e, no caso aí sim, da retirada das empresas que não têm essa solvabilidade. Talvez aí, Rodrigo, não sei se a gente pode. A ideia é uma conversa, então talvez tenha ou Douglas, ou a Ludmárcia, ou a Mary que queira fazer algum comentário, alguma pergunta. Porque nós não queremos monopolizar, é uma conversa conjunta, por favor. Eu gostaria. Você fechou o seu áudio. Se abriu e fechou. Obrigada, Dom. Eu tive a oportunidade de atuar como mediadora num procedimento pré-recuperação judicial e eu acabei sendo surpreendida de uma forma, no meu ponto de vista, negativa, com um advogado combatente, aonde quando a gente começou a falar sobre as possibilidades, né, de renegociação em um grupo de credores que eram os societários, a primeira ressalva que o advogado fez é que ele, além de advogado, ele estava ali como parte interessada, porque por conta dos honorários de sucumbência. E aí foi realmente, eu nunca havia me deparado com um advogado tão combatente. E foi muito desafiador, porque eu tinha ali um obstáculo criado pelo advogado para conseguir chegar à parte, né? Você via que a parte em si, pelas expressões ali, demonstrava que haveria uma possibilidade maior de diálogo, e eu queria aproveitar a oportunidade para compartilhar, né, esse momento com vocês e ouvir um pouquinho de como vocês administrariam essa situação. Veja, se ele era advogado de parte ali, ele já estava mais ali talvez como parte do que como advogado. Por isso que ele estava talvez tão combativo, que é natural. Assim, ferramentas que você pode ter, que é sempre bom ter na manga, né? Primeiro, um espaço de fala democrático. Então ele vai ter o espaço de fala dele, e se essas partes tiverem outras, ele fala, não, olha, aqui, por exemplo, eu sou a Mari Rezende, né? Não precisa me chamar de doutora, posso não lhe chamar de doutora. Então, assim, coisas que a questão de trazer para a informalidade. Você vai falar, não, me chama de doutora, tudo bem, questão de respeito, doutor, etc. Mas o espaço de fala aqui é democrático, então ele vai ter um tempo para verborragia, se for nesse sentido. Né? E, obviamente, você não pode entrar nessas consequências jurídicas, né? Mas você pode dizer, olha, você pode dizer para as partes, né? Olha, aí o seu advogado vai te explicar as consequências jurídicas de vocês não fazerem um acordo e conseguirem, e de não conseguirem. Veja, você permeia a prova de realidade, que a parte vai falar, o que pode acontecer, doutor? Aí ninguém fala, não vai acontecer nada, a gente vai conseguir. Se ele quiser ir para o lado realmente do embate, você já criou ali no discurso outro caminho, por mais que a parte não venha a aderir, que também não é sua função fazê-la aderir, mas você está quebrando resistências.
Então, espaço democrático, trazer para a informalidade, mostrar a realidade, isso sim, você tem como falar assim, olha, que a gente tem a possibilidade realmente do crédito inteiro ser inscrito, ser habilitado, vocês receberem se a empresa conseguir aprovar o plano. Se ela não conseguir, ela vai ter a falência e tem todas as questões das mazelas da falência que o doutor pode explicar melhor para vocês. Não cabe aqui a minha figura. Minha figura aqui é de criar esse campo de escuta. Então, você trabalha, você diz, você mostra a neutralidade, mas você também mostra a realidade, que a prova de realidade é uma ferramenta importante. Né? E talvez outras coisas que vêm surgindo na hora, mas essas ferramentas ajudam. Ajudam bastante. Obrigada. Mais alguém? Douglas? Assim, ó, as meninas aí primeiro, né? Cavalheirismo, né? Tem a Ludmárcia, a Heloísa que chegou. Fique à vontade. Eu acho que Não, isso, a gente, eu tô Ludmar só tem de, aberto. tô só de ouvinte mesmo. Tô só aqui de ouvinte, só absorvendo o que vocês estão passando. Eu queria parabenizar logo de antemão, porque tô tendo uma aula aqui. Eu peço desculpas, né, por ter chegado só agora, talvez esteja terminando, porque eu estava fazendo a última aula do curso de extensão, lá na Emerge da Lei 14.112, com o ministro Salomão, falando sobre esse sistema recuperacional. Como foi a última aula, assim, não tive como não participar. Mas esse tema de mediação, para mim, é muito importante. Eu gosto muito, sou mediadora judicial, além de advogada. E eu recebi o convite de uma mediadora, Andréia Maia. Bom, então, se vocês me permitem, Rodrigo, primeiramente, obrigado. Que riqueza que você trouxe. Cara, é sempre bom a gente revisitar algumas coisas que talvez a gente, na prática do dia a dia da mediação, acabe esquecendo, né? Você fala de tantas coisas, e aí me remeteu a essa pessoa enorme aí, super alta, chamada Ana Luísa Isolde, que há muito tempo atrás, eu não vou nem falar quanto tempo, Taninha, senão a Barba Branca já denuncia. Falava, né? Pra gente, quando a gente estava lá fazendo algumas formações com ela, a gente sempre escutava: olha os preconceitos, olha as preconcepções, cuidado com isso. E o Rodrigo traz com uma leveza, com uma profundidade, essa inter-relação do factual com o emocional, né, Rodrigo? Eu nunca tive a oportunidade de mediar algo com tantos players, com tantos atores como vocês trazem aí. Eu acho que esse gerenciamento de crise, né? Porque é um gerenciamento de crise entre você, quando trazer o factual, como você acabou de falar agora, ó, sobre tem que aprovar o plano. Isso é o factual, né? Isso digamos assim, é a porrada na mesa, dizer, olha, se não aprovar isso, não adianta a gente ficar aqui escutando, mas ao mesmo tempo o acolhimento da escuta, o acolhimento dos sentimentos das mais variadas seres humanos, mais variadas percepções que a gente pode ter, como a Mary trouxe, do advogado, que também é parte, que também tem as suas questões financeiras ali envolvidas e questões, às vezes, que a gente estão tão subjacentes que a gente nem imagina o que seja. A Aninha até falou no começo, né, que a gente nem imagina o que o credor acha que é mais importante, o devedor acha que é mais importante o credor. Então, essa riqueza, essa profundidade que muitas vezes a gente, no mundo mais pragmático do empresarial, do civil, né, na mediação que eu digo, a gente acaba deixando para lá e a gente não deve deixar para lá, né? Isso é um bom, digamos assim, tapa com luva de pelica para a gente revisitar tantos aprendizados gostosos, né, que o Rodrigo trouxe aqui. Então, cara, só tenho que te agradecer. Olha, é uma coisa despretensiosa. Eu recebi o e-mail da Auge e eu falei, não, esse eu tenho que assistir. Esse eu tenho que ver, porque primeiro que eu quero rever pessoas tão queridas e tão caras, em especial aqui a Soraya eu vi há pouco tempo, a Adolfo há pouquíssimo tempo lá em São Paulo, mas a Aninha principalmente, e você, Rodrigo, olha, obrigado. Bom, agradeço as tuas palavras carinhosas, meu caro, mais
mas um painel, a gente ainda não, acho que a gente não se viu pessoalmente, mas somos amigos de pandemia, né? Vários painéis ouvindo e dialogando e refletindo, né? Porque tem até o Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do BDFAN, que é um psicanalista também, um advogado psicanalista, ele fala, existem vários caminhos para chegar a Deus e não só por mim, mas aqui a minha escuta é essa, e é uma bela escuta que ele tem como advogado familiar. Então aqui a gente traz escutas, né, interpretações, e a questão é curiosa, você fala como é caro essa questão emocional, e ela é importantíssima porque no final do dia são pessoas, né? São sujeitos do inconsciente, como Freud nomeou, em conflito. O conflito ele é intrapsíquico, né? Por todo o dinamismo da psique humana, nós temos sintomas, todos temos sintomas. Quem não tiver sintoma aqui não é humano, né? Nós temos sintomas diários, maiores, menores, por alguma situação potencializa ou não, mas esse sintoma decorre de um conflito psíquico. E o processo, ou a mediação, trabalha com sujeitos em conflito, mas que também tem um conflito psíquico interno. E pensar que a mediação se alimenta do conflito sempre para fazer algo melhor com ele, né? E muitas vezes é um acordo, porque de alguma forma aquele sintoma, que é pessoal e depois passa a ser social, acaba sendo manejado, acaba sendo diluído, e pelas ferramentas que existem, né? Existem muitas coincidências entre o ato psicanalítico do ato da mediação, por mais que as finalidades sejam diferentes, né? Mas é só de você ter um ponto grande de coincidência, que é esse manejo e esse campo de escuta, né? A mediação não é terapia, mas a mediação tem um efeito terapêutico que não se nega. Obrigado, Rodrigo. Excelente, foi ótimo. Acho que a gente já está chegando. Já passamos, né, Ana, do horário. Mas valeu, excelente. Quando a Obrigado. conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar, né? É verdade, foi rapidinho, né? Vou. Foi ótimo, Rodrigo. Sempre a sua leveza torna tudo mais fácil, Não, eu que agradeço aqui estar com não é? vocês. A gente está sempre em pesquisa, né? Juntos, a gente sempre troca figurinhas, né? E aqui, esse trabalho que vocês fazem, esse espaço de reflexão, acho que é o mais importante. Porque aí surgem os casos, surgem os problemas, surgem os desconhecidos, né? Nós já tínhamos os desconhecidos, que hoje já são conhecidos, e a gente cria comunidades de conhecimento, comunidade de saber para as melhores práticas, né? Agora a gente tem que ir em busca dos novos, e são muitos esses novos desconhecidos, né? A gente tem uma outra data em janeiro e temos um curso, né, que pretendemos iniciar em março, né, Ana? Final de fevereiro, né? Acho que temos mais duas lives, uma em janeiro, uma em fevereiro, que já seria a Masterclass, e o início no final de fevereiro. Salvo engano, é isso. Se eu puder deixar meu contato, que eu tenho interesse, que eu recebi através de uma outra mediadora. Posso colocar no chat? Pode sim, aí eu peço para te contactar. E Luísa? Colocar meu e-mail pessoal? Ah, tá bom. Facilita, luisa.helena@gmail.com. Mandei. Tá, Não sei se recebi já, pode deixar. Obrigada, Ana. Obrigada a todos, Imagina. então. Da próxima vez, fazer o possível para estar presente desde o início. Obrigada. Bom, então vamos fazer o fechamento, Soraya? Sim, só lembrar, Heloísa, que essa live de hoje vai ficar também gravada. Depois você pode assistir, tá, Heloísa? Ah, que ótimo. Estou vendo a presença do Adolfo Braga. Eu faço a especialização também na Justiça Multiportas da Emerge,
E teve um evento ontem, né? A turma toda. Mas ontem foi meu aniversário e me impossibilitou de estar presente. Parabéns. Parabéns, Parabéns. 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 Parabéns, Heloísa. Obrigada. Bom, então, podemos encerrar. Aninha, tem mais alguma informação? Só agradecer. Né? Boa. Agradecer a todos, agradecer a Rodrigo pela gentileza de estar sempre aqui conosco e a todos que Voltarei, puderam. voltarei sempre que chamar. Claro, Pode contar comigo. claro. Agora eu Adorei. já sei o caminho agora, já. Ai, que bom, muito bom. Então, agradecer a todos, né, e desejar uma boa noite. Um Feliz Natal e Ano Novo. Eu acho que a gente já está começando a desejar, né? É Porque o ano verdade. já está, daqui a pouco é Natal. Então, feliz final de ano para todos, com muita saúde. Obrigada para vocês também. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Boa boa noite. Obrigada por Tchau, tudo. Obrigada tchau, pelo gente. feedback. Tchau. Tchau, boa noite, Obrigada. pessoal. Tchau, Obrigada, boas festas, boa noite. tchau, tchau.